Bactérias cromogênicas. Você já ouviu falar sobre isso? Ou já viu alguma criança com essas manchas nos dentes? Esse vai ser o nosso assunto de hoje, então. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que nem toda bactéria é ruim. Então, o nosso corpo, ele é cheio de bactérias. A nossa boca, inteiramente o nosso corpo é cheio de bactérias. O que que normalmente a gente associa? Bactéria é problema, bactéria é doença. Mas ela só vai ser uma doença ou alguma alteração quando ela estiver em desequilíbrio. Não necessariamente a gente precisa eliminar todas as bactérias existentes, senão a gente não existiria, né? E o que que é legal a gente entender, primeiro, é que existem dois tipos de manchas. Então, as manchas intrínsecas, dentro, interno, e as manchas extrínsecas, externas. O que que são as manchas intrínsecas? São manchas que elas acontecem durante o desenvolvimento do dente. Então, são aquelas alterações que a gente não consegue remover sem mexer nessa estrutura dentária. E as manchas extrínsecas são manchas que a gente consegue remover na profilaxia, por exemplo, que elas ocorrem por acúmulo de alimentos, alguma ingestão de algum alimento que pigmenta mais, algumas substâncias medicamentosas e também alguns tipos de bactérias, como a gente vai falar aqui. Então, esse foi o artigo que eu me baseei para montar esse nosso conteúdo aqui, explicando então o que é esse raio de bactéria cromogênica. Primeiro é legal a gente aprender a estrutura da palavra. Cromogênica, cromo de cor e gênica de produzir, produção. Então, uma bactéria que produz cor. Essas manchas que a gente está vendo aqui na foto, elas estão firmes ali. Então, só com a escovação, elas não saem mais. E a gente pode vê-las tanto em dentes descidos, dentes de leite, ou dentes permanentes. Mas e por que que ocorre essa pigmentação? O que que se viu e se supõe que é o mecanismo de ação dessa bactéria é que é pela interação entre o sulfeto de hidrogênio, produzido pela bactéria, e o ferro presente na saliva. Isso vai gerar esse tipo de pigmentação, que é uma pigmentação marrom, assim, bem característica do ferro mesmo, e firmemente aderida. Então, que ela não sai com facilidade. Um ponto importante que os estudos mostram é que as crianças com bactérias cromogênicas têm uma menor prevalência de cárie. Não se sabe exatamente, né, como muita coisa nessa vida, o porquê, mas supõe-se que é pelo aumento do nível de cálcio e fosfato na saliva, o que vai ocasionar no aumento da capacidade de tamponamento. O que que é o tamponamento da saliva? É a saliva com inteligência emocional. Então, é uma saliva que não é qualquer coisinha que abala ela. Imagina que é uma saliva plena. A capacidade da saliva de se manter plena. Essa é a capacidade de tamponamento. Então, a presença dessas bactérias pode ser, no ponto estético, não tão legal, né? Porém, essas crianças apresentam menor prevalência de cárie dentária. Então, temos um ponto bom aqui, né? E agora, como que trata esse negócio? Com profilaxia profissional. O que que é a profilaxia profissional? É o que se fala como limpeza, né? Limpeza, ok, é um termo assim, ok, mas e daí eu fico pensando, toda vez que eu falo limpeza, eu penso assim, Bombril, esfregão, X14, tá, mas não é isso. É a profilaxia profissional. Vamos falar em profilaxia porque ela fica, né, um termo mais adequado, eu acho. E o segredo da diminuição, então, que a presença dessa alteração ela precisa ter um acompanhamento. Não vai ser numa profilaxia que a gente vai resolver. O que que é importante? Tem crianças que podem pigmentar mais, tem crianças que pigmentam menos. A constância na profilaxia. Então, o profissional vai avaliar e vai decidir o tempo ideal para cada criança. E é legal essa família seguir essa recomendação, porque aí a gente vê que os níveis de pigmentação ele diminuem conforme a criança vai fazendo a profilaxia no período certo. E a gente acaba diminuindo essa quantidade de bactérias. E normalmente, se isso é feito logo no início, com a criança, isso não continua lá na vida adulta. Então, essa pigmentação ela se encerra, na maioria dos casos.
E se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, pode comentar aqui embaixo. Um beijo.